Olá, mas afinal de contas, religião e política são temas que se discutem ou não? Gostaria brevemente de apontar algumas impressões adquiridas ao longo do processo de formação acadêmica e ao próprio processo da vida, no que diz respeito a essas duas realidades, religião e política. Em outras palavras, numa perspectiva um pouco mais elaborada, falar de transcendência e imanência. De fato, ao longo do processo histórico, nós notamos que, umbilicalmente, essas duas dimensões, embora reconhecidamente geradoras de conflitos e de grandes incompreensões, dada a própria complexidade que as próprias áreas por si só trazem no seu conteúdo, o fato é, na nossa percepção, que essas duas dimensões sempre estiveram direta ou indiretamente ligadas ao processo de desenvolvimento histórico da humanidade. E dentro dessa perspectiva, acredito então, portanto, que vala sim a pena abordar essa temática, sobretudo à luz da contemporaneidade, quando olhamos para o cenário político brasileiro e acreditamos que esse, então, nos inspira a refletir, mesmo que de maneira um pouco superficial, né, fora dos parâmetros acadêmicos, espaço onde, naturalmente, uma linguagem e todo um contexto de justificativa são apresentados, não é? No sentido de corroborar a nossa perspectiva. O espaço aqui é outro e, portanto, declinamos dessa tarefa importante, reconhecemos, de ir justificando com autores e outras discussões, enfim, esse naturalmente não é o espaço para isso, mas naturalmente que levamos em consideração para fazer essa abordagem uma série de autores que discutem, que discutiram e continuam discutindo, não é? Esse fenômeno do processo religioso, não é, como um componente fundamental da estrutura do ser humano, não é? Nos referimos particularmente a Mircea Eliade, dentre outros da fenomenologia da religião, que tem sido referências para se discutir essa dimensão dessa relação humana com a transcendência, o homem e Deus. Nessa perspectiva, eu gostaria de sinalizar alguns pontos que julgo fundamental abordado por esses autores, no sentido de nos auxiliar na compreensão dessa estrutura bem estruturada que é a religião. De maneira muito particularizada, apontar 4 elementos que considero fundamental para evoluirmos a nossa linha de raciocínio e chegarmos finalmente ao ponto que desejamos ao término desta breve apresentação. Me refiro particularmente ao acontecimento fundante, ao mito, ao símbolo e ao rito. E nesse sentido, fazer alusão, sobretudo no contexto da nossa tradição ocidental judaico-cristã, ao acontecimento fundante marcante na história dessa tradição judaico-cristã, que foi a perspectiva ou a expectativa relativa à chegada do Messias. No horizonte do Antigo Testamento, a esperança do povo judeu sempre era renovada no sentido daquele que viria, né, do Messias que viria para o estabelecimento de uma nova dimensão sob várias perspectivas, né, tanto do ponto de vista da relação do humano com o sagrado, como também, naturalmente, das questões de ordem conjecturais, políticas, naturalmente, por força de que Israel sempre vivenciou uma dinâmica muito profunda em relação a povos vizinhos, e uma relação muito conflituosa de forma geral, não é? Mas havia, sim, no seio da cultura religiosa judaica, essa expectativa relativa à vinda do Messias. E é nessa chegada do Messias que temos, digamos assim, o acontecimento fundante, aquele elemento que desencadeia todo o processo. O Cristo se encarna, assume a forma humana e cumpre, de acordo com os evangelhos já bem registrados,
do nosso amplo conhecimento, com a sua missão. Ao término desta missão, nós sabemos qual foi o desfecho, um grupo diminuto de cristãos permanecem leais aos princípios do Cristo e, naturalmente, que a perseguição, conforme os relatos históricos estão aí para comprovar, a perseguição se instalou de maneira muito contundente contra esses também, não bastou a morte do Cristo, do Messias, mas também aqueles leais e fiéis seguidores foram duramente perseguidos, e nesse sentido nos vem à memória as catacumbas de Roma, os espaços restritos, marginais, onde os cristãos permaneceram no exercício da sua fé. Então veja, o acontecimento fundante que gera um fato novo no seio da vida humana, e esses seres humanos, então, em momentos posteriores, passam a exercer um processo de rememoração daquele acontecimento fundante. E é nesse sentido, então, que nós percebemos que aquele indivíduo, não é, filho de José e de Maria, vindo lá de uma região muito simples, né, que muitos até consideravam, poderia vir alguma coisa boa de onde vem esse indivíduo, não é? Na verdade, através da sua mensagem, sobretudo do seu comportamento, dos seus ensinamentos, esse indivíduo passa a assumir no imaginário dos seus seguidores a figura de um mito, não é? E esse mito, ele é relembrado e rememorado pelos cristãos pela mediação de um símbolo que foi, dentre outros, não é? Há vários símbolos que são desenvolvidos a partir desse acontecimento fundante e da geração desse mito, que podemos sinalizar alguns deles como de maneira muito particularizada, não é? Vamos focar aqui no símbolo eucarístico, né, na ceia do Senhor, na figura do pão e do vinho, como elementos que faziam com que os cristãos, no exercício da sua fé, mesmo ali num contexto de um cemitério, né, nas catacumbas de Roma, eles se reúnem para partilhar a fé e para partir o pão e para tomar do cálice, e dessa forma se alimentar das lembranças, não é? E nesse sentido, então, há todo um processo de atualização da mensagem do Cristo que alimenta a fé daqueles cristãos e os inspira ao enfrentamento diante do conflito, não é, com o Estado. Então nós temos o acontecimento fundante, nós temos o mito, nós temos também o rito, não é? O rito é justamente esse processo através do qual o indivíduo vai estar buscando na figura dos símbolos, não é? O símbolo, citamos aqui como exemplo o símbolo eucarístico, como uma forma de ritualizar, de rememorar e de vivenciar aquela experiência fundante e inspiradora de uma vida futura. Interessante, porque, observe, há uma correlação muito profunda, umbilical, como já dissemos, em relação à religião e o Estado, nesse sentido. A religião com a sua estrutura estruturada e o Estado, ao mesmo tempo, cumprindo com suas finalidades, os seus objetivos, etc. Inicialmente, esse movimento cristão, marginal, diminuto, ele vai, ao contrário do que se imaginava, ganhando força, se inspirando e se desenvolvendo. E os registros históricos nos dão conta de apontar, não é, a figura, sobretudo, de dois imperadores romanos, né, Constantino e Teodócio, através dos quais se tem agora a oficialização do cristianismo como religião oficial do império. Observe que aquela religião de um grupo minoritário perseguido agora ganha uma dimensão muito profunda e, como diz alguns especialistas, não é, uma perspectiva um pouco mais crítica, não é, que essa relação do poder, ela se dá num primeiro momento de afastamento, né, de combate, mas se percebe que o movimento cresce, se expande, então inicia-se um novo processo, que é um processo de cooptação, não é?
E talvez tenha sido mais ou menos por aí mesmo, né, que tenha ocorrido com o movimento de Jesus Cristo, né, com seus seguidores, que inicialmente eram combatidos, mas depois, em face do seu exponencial crescimento, eles são cooptados. É apenas uma leitura que colocamos aqui para nossa reflexão, um pouco crítica, mas que nós deixamos, não é? E surge a partir daí, então, o catolicismo romano. Não é? Essa relação de Estado com religião, ela é oficializada naquele momento histórico, e posteriormente, vamos dar um salto aqui agora, posteriormente, no contexto do século XVI, nós temos os reformadores, não é? Lutero, Calvino, Zwinglio, Bucer, Ecolampádio e uma série de outros reformadores que participaram daquele processo histórico, onde a religião, esse espírito religioso, mais uma vez, ele vem a aflorar, não é? E confrontar alguns aspectos da estrutura religiosa estabelecida, na medida em que, na perspectiva desses cristãos reformadores, estava havendo um processo a ser corrigido em face do relacionamento da igreja com o Estado. Né? E aí, então, naturalmente, que não vamos adentrar aqui nos aspectos que os reformadores apontaram, mas apenas dizer que, sinalizar, indicar que a religião e Estado, dentro do processo histórico do nosso desenvolvimento ocidental, ela sempre esteve umbilicalmente. Não tratamos aqui das cruzadas, dentre outros aspectos e tal, mas que é do amplo conhecimento de todos, né? Ou então informações relativas a esses episódios estão aí à disposição, de tal maneira que, sim, é possível nós falarmos de religião e política, e necessário até fazermos isso no sentido de compreender todo o processo, porque, afinal de contas, os temas têm que estar, sim, na pauta da nossa discussão, uma vez que, historicamente, eles nunca estiveram dissociados. Não é? Vamos dar um salto na história agora e vamos vir aqui para a América Latina de maneira muito particularizada, para a América Latina como um todo, mas o Brasil em particular, para relembrar o surgimento da teologia da libertação, que nada mais foi que o surgimento de uma perspectiva religiosa com uma ênfase muito forte na dimensão social da vida humana, e com isso fazendo, digamos assim, uma certa oposição à teologia que era consumida, divulgada, produzida, divulgada e consumida, produzida na Europa, produzida na Europa, divulgada por esses, transportada para a América Latina e consumida pelos latino-americanos de forma geral como uma teologia de primeira linha, né? Onde Jesus Cristo era pintado com olhos azuis, era loiro e tal, etc. E isso não correspondia bem às características físicas, não é? E todo o ambiente mais amplo da América Latina. Então, através de Gutierrez, podemos citar também Rubem Alves, dentre outros tantos, que começam, Rubem Alves numa perspectiva mais protestante, né, mas os católicos também, Frei Beto, dentre outros, né, que estão aí permanentemente na busca da produção Combline, eu vou estar lembrando de alguns outros aqui, não é? Que vão estar fomentando o surgimento dessa teologia, de uma teologia cristã mais voltada às realidades sul-americanas de opressão e, enfim, toda essa questão histórica que nós conhecemos do processo de colonização da América Latina, não é? Mas o ponto que eu gostaria de destacar é que o Partido dos Trabalhadores, de forma geral, ele nasce, podemos refletir nessa perspectiva, não é? Ele nasce num contexto da sancristia, ele nasce no ambiente da igreja, não é? O Partido dos Trabalhadores como um braço através do qual todos aqueles cientistas da religião, fazendo as suas reflexões e chegando cada vez mais às conclusões de que era necessário uma teologia com a cara da América Latina, encontra num partido político, no caso o Partido dos Trabalhadores, no PT, de forma bem particularizada, uma maneira através da qual se operacionaliza toda essa dimensão de indagações, de buscas, de caracterização da teologia cristã para o ambiente contextual latino-americano. Não é? Então nós temos aqui mais um elemento muito importante para a gente pensar essa questão da relação igreja, religião e política. Não é?
Agora, fato curioso, né, quando nós lembramos, por exemplo, de Karl Marx, né, dentre outros marxistas, né, que é a inspiração, né, de toda essa movimentação, seja no âmbito político, como também podemos entender do ambiente religioso também, não é? As teses marxistas, elas estão aí fermentando e são uma inspiração para esses movimentos, não é? E é interessante perceber que esses marxistas combatem a religião, não é? A religião como ópio, quem não se lembra disso, não é? O ópio, a religião como neurose também, numa perspectiva mais freudiana, né? Mas há um conflito ali estabelecido no sentido de combate à religião, mas ao mesmo tempo ocorre essa consubstanciação, não é? Essa mistura, né, de religião com política, pensando aqui, como nós mencionamos, a questão da TL, né, da Teologia da Libertação, com o Partido dos Trabalhadores. O fato o objetivo concreto é que o Partido dos Trabalhadores ganhou naquele momento histórico, aí meados da década de 70, início da década de 80, e o Brasil passando por todo aquele processo de redemocratização, né, podemos dizer assim, não é? Diretas já, Constituinte de 88, formada com a cara da esquerda brasileira, não é? E ele deixa a sua matriz, naturalmente, muito impregnada e muito registrada a partir de 88, com a Constituinte, todo esse processo, né, que se inicia de 88, da década de 80 para cá, de redemocratização, culminando com a eleição de Lula, de Dilma, e a esquerda tomando conta e trazendo as suas pautas e determinando os rumos e mudando o comportamento dos brasileiros e tal, etc. Amigos, seguinte, nós estamos na terra de Santa Cruz, né? Os primeiros que aqui chegaram, os portugueses, trouxeram essa dimensão sacral, religiosa, de maneira muito contundente. O nosso povo é um povo de tradição cristã, né? O povo brasileiro é um povo de tradição cristã, e é um povo essencialmente conservador, não é? E à luz desse fato, o que nós notamos com a chegada do Partido dos Trabalhadores no poder, a esquerda chegando no poder e tal, etc., é que a coisa vai ganhando uma dimensão de complexidade muito profunda sobre vários aspectos, e finalmente nós nos deparamos com um processo muito curioso dentro desse universo todo de reflexão que estamos propondo aqui, que é o surgimento de um Messias, mais particularmente de um Jair Messias Bolsonaro, não é? E aqui eu gostaria de, apenas a título de curiosidade, tá? Apenas a título de uma reflexão bem superficial, não estou fazendo afirmações categóricas, mas apenas destacando, acho que o tempo vai determinar isso, não é? Agora nós estamos vivendo a história, né? Só o tempo é que poderá, naturalmente, confirmar ou denegar isso que estamos mencionando aqui, que é o surgimento desse Messias, né, do Jair Messias Bolsonaro, como um indivíduo que vem e confronta todo um estado de coisas, toda uma estrutura estabelecida. E é interessante que esse acontecimento fundante, a chegada do Messias, está também associada à figura, ao segundo elemento muito importante dentro daquele contexto que mencionávamos lá no início do vídeo, que é o surgimento de um mito, não é? E nós todos sabemos, naturalmente, que quando os seguidores de Jair Bolsonaro, das suas ideias e tal, vão se referir, o adjetivam como um mito, né? Jair Messias como um mito, não é? E temos também a figura do verde e amarelo, da bandeira do Brasil, e a nossa bandeira não será vermelha, né? Então nós temos alguns símbolos que vão sendo construídos dentro desse processo. Muito curioso tudo isso, não é? Bom, nós temos posteriormente, nós temos nesse contexto, desculpem, um grupo muito significativo de indivíduos que o seguem, que acreditam nas suas teses e que estão se empenhando
na busca da sua permanência no exercício do poder político, a fim de que o Brasil seja, de fato, reconfigurado de acordo com os ideais desse povo de tradição cristã, católica, protestante, de forma geral. Não é? E nos chama também muito a atenção que, inclusive hoje pela manhã, eu estava vendo nas redes sociais, através da página do presidente da República, uma mensagem vinda de Goiânia, né, de um mosteiro, alguma coisa assim, onde algumas freiras enclausuradas enviam uma mensagem de apoio, não é, de reconhecimento da importância do Jair Messias, não é, do mito diante de todo o processo político de perseguição que tem sido estabelecido contra si, não é? E não somente na perspectiva mais, digamos, de uma tradição católica, mas e se trouxermos para a tradição protestante, digamos assim, mais especificamente evangélica, me parece, salvo o melhor juízo, de que esse segmento, que é um segmento extremamente relevante dentro da cultura da sociedade brasileira, está empenhando o seu total apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro também, não é? Enfim, estamos chegando ao 7 de setembro. Lembramos da Marcha pela Família, nos lembramos de 64. Nos lembramos e destacamos agora, não é, a chegada do 7 de setembro como um elemento muito importante para entendermos a maneira, às vezes, cíclica como a história se apresenta para cada um de nós. Não é? Não estamos determinando que ela seja cíclica, mas apenas relembrando que alguns acontecimentos vão e depois retornam. Não é? O que irá acontecer amanhã? Não sabemos. Não sabemos, não temos bola de cristal, não conseguimos ler os acontecimentos de amanhã, mas eu queria apenas ter a oportunidade de trazer para todos nós essa reflexão acerca da religião e da política e reafirmar a compreensão da necessidade, sim, de discutirmos religião e política, porque, afinal de contas, esses dois temas sempre estiveram ligados diretamente à realidade da existência humana no solo desse planeta. Um grande abraço e até a próxima.